Olá, meu nome é Adriane Ojeda Guedes, eu sou professora do curso de Pedagogia, Formação de Professores e também da pós-graduação da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Pesquiso a interface entre arte e educação e formação de professores e, provocada pelo título desse congresso, trouxe aqui algumas questões para a gente pensar juntos. Então eu inicio retomando o convite, a provocação que o título do congresso traz para a gente. Arte, cultura e educação. A reinvenção do século XXI, novos contextos estéticos e desafios emergentes em tempos de pandemia. Eu inicio agradecendo o convite para participar do primeiro congresso online entre arte, cultura e educação. E o agradecimento para mim bem mais do que um protocolo. Esse convite para compartilhar reflexões sobre temas que têm sido centrais no meu percurso de professora, de pesquisadora, de pessoa que cria, que se põe em movimentos de criação, me mobilizam de forma especial, pois me instigam, me convidam a dar forma e tornar comunicável o que ando pensando, estudando, experimentando ao longo da minha trajetória, especialmente ao longo desse ano tão desafiante para nós. Dar visibilidade ao invisível, isso é que o processo de feitura dessa conferência, dessa comunicação, me possibilitou. Muitas coisas nos atravessam no dia a dia, sentimentos, emoções, pensamentos, informações que nos chegam e que circulam pelos diferentes lados, pelas diferentes mídias, nos convocam a operar nossos processos pessoais de elaboração. Elaboração que, mais das vezes, incrementa perguntas, amplia desejos de compreensão, estreita diálogos. E aqui eu já indico um caminho que essa conversa-conferência pretende trilhar. Menos trazer respostas muito fechadas, porque eu não as tenho, mas enunciar questões, perguntas que vão se amplificando, que vão se incrementando à medida que somos atravessadas por tudo que passa e também pelo que atravessamos. Impactos, reverberações, relações e articulações possíveis. Nesse momento do país e do mundo, os atravessamentos são imensos e incessantes. Afinal, como processar tanto? Com quais recursos contamos para isso? O que nos arrebata, nos comove, paralisa, faz doer, faz mover? Como temos vivido esses desafios emergentes em tempos de pandemia? E quais são os contextos estéticos em que nos encontramos? E neles, de que forma dialogam, podem dialogar, arte, educação e cultura? Antes de explorar essas perguntas que eu lanço aqui como bússolas para disparar nossa conversa, eu preciso dizer, afirmar mesmo que eu me encontro em estado permanente de pergunta e de experimentação. Perguntas que respiram, doem, vibram, fazem mover. Experimentações que também perguntam, doem, vibram e me fazem mover. Estado de pergunta e alerta para que tanto vivido na esfera íntima e pessoal, e na esfera mais ampla da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, não entrem em normal nenhum, nem novo normal, nem velho normal, pois a normalização cristaliza respostas e comportamentos, torna invisível as urgências, rompe com a capacidade inventiva que a pergunta tem a potência de inaugurar e convocar. Eu lembro aqui o conceito de normose proposto por Roberto Crema, juntamente com os franceses Jean-Yves Leloup e Pierre Weil. Weil, cientista social e psicólogo, compreende normose como uma patologia da normalidade, que se traduziria por um conjunto de comportamentos, atitudes, hábitos, dotados de um consenso social e patogênicos em diversos graus de gravidade. Uma grande parte das opiniões, das atitudes, dos comportamentos sobre os quais recai um consenso social, na realidade eles conformam tipos de normoses, segundo esses autores, especialmente Pierre Weil. Há uma força de inércia que caracterizaria a normose, fobia de despertar, terror, temor da própria grandeza, medo de ser. Pierre Weil, em um de seus textos, ele cita Guillaume de Leblanc,
com a seguinte frase: a doença do homem normal é uma doença da imobilidade. Saber mover a mente é contribuir para superar esta enfermidade. Então, para que não cristalizemos consensos perversos, precisamos tensionar o que vai se apresentando como normal, novo ou velho. Não é normal que tantos não tenham alimento suficiente para sobreviver, casas onde sair brigar. Não é normal que os povos indígenas sejam massacrados, que as desigualdades sociais e econômicas sejam abissais, que pessoas LGBTQIA+, sejam assassinadas, que negros e negras sofram constantes situações de preconceito dos mais diversos, que tantos, nesse tempo de pandemia, não têm alternativa e precisam se arriscar diariamente a adoecer, para que outros possam ter seus serviços nada essenciais garantidos. Não é natural, não é normal que crianças de 3 anos desçam sozinhas no elevador à procura de suas mães, que passeiam com os cachorros das madames enquanto elas fazem suas unhas. Que pessoas sejam surradas por serem suspeitas de delitos que não cometeram. Que entregadores levem comida, tendo seus estômagos vazios, roncando. Que mais mulheres sejam assassinadas. O número, a pandemia registra um número de aumento muito significativo do feminicídio. Que as escalas de desmatamento no meio ambiente sigam extensas. Que as instâncias governamentais que deveriam proteger o bem comum lancem resoluções com efeito pior do que a inércia, colocando o meio ambiente em perigo. Passando boiadas, enquanto perplexos, seguimos. A lista de normalidades, entre muitas aspas, todas estampadas nas mídias nos últimos meses, naturalizadas por um cotidiano que nos empurra a uma certa insensibilidade, banalização da vida, da dor do outro, é muito grande. Eu poderia aqui utilizar todo o meu tempo e não seria suficiente, muito provavelmente, as enunciando, as enumerando, mas eu preciso dizer que ao nos mantermos em estado de pergunta e experimentação, talvez tenhamos a chance de nos mantermos porosas, sensíveis à vida e ao outro. Talvez. Acredito que isso não é pouco, embora não o suficiente. O que vivemos hoje no país e no mundo, ainda que não se possa dizer que é absolutamente surpreendente, afinal os avisos têm sido dados há tempos e vêm de muitos lados, nos coloca imersos em situações inéditas que nos capturam, nos deslocam, mobilizam nossos modos de viver, sentir, pensar o mundo e a vida hoje. Continuamos, pois, a examinar o título convite desse congresso em sua modalidade online, contexto atual a qual todas e todas estamos subsumidos. Proponho, então, que diante das questões que trazem o contexto apresentado até aqui, pensemos nos desafios que se anunciam. Desafios que indicam aspectos sensíveis, centrais, que se colocam em destaque hoje. Então, eu começo trazendo o primeiro, o desafio e o contexto estético em que emerge. Sobre os desafios e o contexto estético em que emergem. Mais do que se trata, afinal, considerar os princípios estéticos. E como o conceito de estética dialoga com a arte? Sem pretender ir mais fundo na exploração desse conceito, eu considero importante retomá-lo para que possamos refletir um pouco mais sobre os contextos estéticos em que nos encontramos. Para explorar esse primeiro desafio, é importante nos aproximarmos da compreensão do sentido do termo estético, que apesar de muito utilizado, é compreendido de distintas formas, ou mesmo mal compreendido. Afinal, o sentido que ele tem aqui nessa conversa nos ajudará a caminhar juntos e juntas. Os princípios estéticos, bem como a arte, de forma mais específica, aparecem em destaque nos diferentes documentos norteadores das práticas educativas e formadoras, tais como as diretrizes curriculares nacionais para a formação inicial e nível superior e para a formação continuada, de 2015, nas diretrizes curriculares nacionais para o curso de graduação em pedagogia, 2006, nas diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, 2010, dentre outros. Nos distintos documentos, as concepções apontam para diferentes sentidos, oscilando entre um princípio, abre aspas, para a melhoria e democratização da gestão e do ensino,
como disciplina de currículo e uma premissa de ensino, 2006, ou profundamente marcada por um caráter disciplinar e escolarizante, como no caso do ensino fundamental, documento de 2010, das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Não há, portanto, como vemos, um consenso, um entendimento único. Vejamos então. Estética é um ramo da filosofia que estuda a beleza e o sentimento que a beleza provoca no humano. Diz respeito à ciência do belo. Há, no entanto, nessa definição muitas nuances e desdobramentos. Podemos, por exemplo, problematizar o próprio conceito de belo. A beleza estaria no objeto? Na coisa que se diz ser bela? É uma propriedade, então, de algo? Só é belo aquilo que corresponde de alguma forma a um dado padrão estético mais hegemônico? O que é a beleza? É uma sensação? A gente pode dizer que a beleza é algo que foge do ordinário, que seria extraordinário. A beleza não está no objeto, como já se pensou. Somos nós que atribuímos a beleza aos objetos. Essa visada já nos coloca num outro lugar, diante do conceito de belo. Se belo é o que nos parece. Para Merleau-Ponty, filósofo fenomenólogo francês, que tomou como ponto de partida a percepção, a beleza não está nem no objeto, nem no sujeito. A beleza surge da relação entre o objeto de contemplação. Por assim dizer, a primazia da percepção significa um primado da experiência, na medida em que a percepção tem uma dimensão ativa, constitutiva. Paulo Freire, nosso eterno, saudoso mestre, afirma que a beleza se revela no encontro, nasce do achado. Essa beleza derivada do encontro vai acontecer se o sujeito passar pela experiência estética. Nessa acepção, a experiência estética seria uma experiência de profunda percepção que nos devolve a consciência de que somos humanos, quando temos nossas faculdades sensoriais, emocionais estimuladas. A palavra estética, especialmente, vem do grego, aestese, faculdade de sentir, habilidade de perceber o mundo. A experiência estética seria totalizante no sentido de que mobiliza integralmente nossas faculdades sensíveis, cognitivas, sensoriais. A experiência estética, então, é o que explica que mesmo quando as coisas não são bonitas no sentido mais padronizado, né, de concepção de belo mais padrão, por exemplo, como uma obra de arte que retrata um momento trágico, triste, como, lembrando aqui, o filme A Lista de Schindler, ou a obra Guerra e Paz, de Portinari, ou Guernica, de Picasso, ainda que sejam obras que tragam tristezas e momentos de dor, de devastação, elas nos provocam tantos sentimentos, tantas reflexões, tantas emoções, que nós as julgamos belas. Então não são coisas bonitas e decorativas necessariamente, mas causam um impacto na gente. Ver a partir de um ponto de vista estético, nessa perspectiva, nos leva para além dessas funções utilitárias, pragmáticas das coisas. Isso nos permite ver a beleza, por exemplo, que habita no nosso cotidiano, nas pequenas experiências de beleza, no sorriso dos filhos, num prato bonito que a gente coloca à mesa para a família, ou, enfim, situações das mais corriqueiras. Na educação, ao propiciar ao estudante passar por uma experiência estética, estamos sensibilizando seu aparato sensorial, emocional, intelectual. Tendo esse canal aberto, que a experiência estética propicia, a nossa aposta é de que ele continuará, por conta própria, poroso, sensível. Sendo assim, nesse momento que estamos vivendo, a estesia é fundamental, pois ela nos permite sentir a indignação pelo que estamos passando e pela forma como essa pandemia vem sendo tratada pelos governantes. A empatia com a dor daqueles que perderam seus entes queridos,
a necessidade de lutarmos para combater as desigualdades que assolam nosso país e contribuem para que mais pessoas sejam expostas e afetadas, especialmente um determinado grupo, mais do que outros. A ideia de um saber sente-pensante, da beleza como forma de resistência à feiura dos sistemas, dos preconceitos, das relações de poder, que cotidianamente, agora ainda mais intermitentemente, estamos submetidas e submetidos. E agora trago um outro desafio. O desafio de desnaturalizar as desigualdades, de surpreender e incomodar com o que está acomodado a dinâmica social da sociedade capitalista em que vivemos. Nas tantas conversas, lives, mesas de debate que tiveram curso ao longo desse ano, muito se falou que a pandemia estava, de certo modo, dando visibilidade a aspectos sociais que sempre estiveram em cena. As desigualdades socioeconômicas e tudo que delas deriva. Quem pôde efetivamente, por exemplo, fazer quarentena, deixar seu trabalho e garantir condições de sobrevivência e saúde? Quais as crianças que ficaram sem algum tipo de apoio escolar, ainda que precário e remoto? De que forma as informações mais fidedignas sobre a pandemia circulam em todos os nichos e quais as implicações da falta de acesso a elas, a essas informações? De outro lado, como administraram suas vidas domésticas até então terceirizadas os mais privilegiados que sempre contaram com serviços para cuidar de suas refeições, roupas, limpeza de casa? E ainda, numa expressão mais assustadora das desigualdades, das concepções obtusas de certas mentalidades, quais aqueles e aquelas que não prescindiram de seus empregados lhes servindo, ainda que cientes dos riscos e precariedades envolvidos nas condições de vida dessas pessoas? Todas essas situações saltam aos nossos olhos, muitas vezes acostumados à normalidade anormal da desigualdade própria da sociedade que gira em torno do capital e de sua lógica excludente, meritocrática, competitiva. Desnaturalizar essas lógicas que muitas vezes atribuem aos sujeitos a responsabilidade pela sua própria precarização é fundamental. Trago agora o desafio de reconhecer-se como parte da natureza. Também não se trata de uma novidade que vemos acontecer agora com o meio ambiente. Os interesses econômicos que têm atropelado as necessidades da vida se impõem de forma mais e mais truculenta. Liberam-se venenos para o cultivo dos alimentos, que depois vêm para as nossas mesas e que habitam os nossos corpos. Incendiam-se reservas florestais, poluem-se rios inteiros. Assassinam-se populações indígenas. O interesse do mercado prepondera e nada parece frear o ritmo do desmantelamento ecológico. Ailton Krenak é um líder indígena, ambientalista, escritor brasileiro, considerado hoje uma das maiores lideranças dos movimentos indígenas, tem participado de inúmeros debates sobre o que vivemos hoje. Krenak afirma aquilo que, como ele diz, os povos indígenas sempre souberam. Não podemos comer dinheiro. O vírus nos faz ver, sublinha Krenak, como somos também frágeis e como diante de uma situação de vida ou morte, como é a que vivemos, são as necessidades básicas as mais relevantes. O ar, a água, o sol, a terra, os alimentos que vêm da terra, os afetos, as relações de cuidado, os bons encontros. Se saber parte da natureza, coloca em tensão o uso predatório, utilitário, as políticas de destruição, o consumo desenfreado, a relação com os espaços públicos. Não existe fora. Não existe, portanto, jogar fora. Porque estamos todos dentro. Somos parte do todo. Somos parte da natureza. A consciência efetiva dessa pertença convoca uma relação outra com o que consumimos, com a forma como consumimos, como circulamos pelos espaços e muito mais. A arte precisa discutir isso de forma participativa, no sentido de fazer e de tornar consciente todas as consequências desastrosas dessa catástrofe. Trago agora o desafio de considerar a ética dos encontros, da participação, do fazer junto em cooperação,
da arte como ação. Ana May Barbosa, que é uma referência fundamental no campo da arte e educação, em conferência recente ao SESC de Pernambuco, disse que participar modifica a ideia. Participar é o cubismo da mente, diz Ana May. É ao mesmo tempo, é ver ao mesmo tempo diversos lados e construir a própria ideia. Nosso sistema de ensino se estrutura em bases meritocráticas e excludentes, sem negar todos os movimentos em direção à democratização da educação. A lógica que segrega, seleciona, possibilita, por exemplo, o acesso à plena escolarização a poucos, é excludente e hegemônica. No âmbito mais subjetivo das mentalidades sociais, parece também estar instalada uma forma de pensar a pobreza como um defeito, culpabilizando aqueles que não têm acesso à escola, por exemplo, ou aos empregos mais prestigiosos. Uma suposta igualdade de condições, que dependeria exclusivamente de um esforço pessoal para que os sujeitos alçassem a melhores empregos, moradias, qualidade de vida. Nas relações de trabalho e estudo, o empenho volta a se destacar, a ser mais do que o outro, melhor do que o outro. O professor catedrático Boaventura de Souza Santos, numa palestra que ele proferiu recentemente para o nosso programa de pós-graduação, nos conta uma passagem que ele viveu quando ingressou aos estudos em uma universidade norte-americana. Ele se vira para um colega numa sala de aula para tirar uma dúvida no contexto de uma aula, de uma prova, e recebe a resposta desse colega que se ele fornecesse a informação, eles se igualariam, e sendo assim, como ele se destacaria. Boaventura relata um susto ao se deparar com a afirmação de uma dada forma de pensar as relações com o conhecimento e com o outro, em que a posse, a propriedade, parecem estar na base das atitudes e dos sentimentos. Mais uma vez chama atenção a naturalização do sentido de posse e propriedade construído e sedimentado em nossa sociedade e nas mentalidades. Sentido que justifica o medo de partilhar o saber e expor as fragilidades, as dúvidas e os não saberes. Precisamos acertar e afirmar sempre os nossos saberes, driblar as críticas e julgamentos alheios que nos desqualificam. Na contramão dessa forma de relação de posse, nós podemos pensar na perspectiva da cooperação, como afirma Ana May Barbosa. Maturana, o biólogo Maturana, afirma que, diferente da ideia de que o humano seria naturalmente competitivo, nós somos cooperativos e, porque cooperamos, sobrevivemos. A sobrevivência da espécie requer cooperação, ele afirma. Siddhartha Ribeiro, em entrevista, ele é um neurocientista, numa entrevista recente que ele deu para a CNN, ele reafirma essa concepção, destacando o absurdo, por exemplo, de coexistirem a fome e o excesso. Só a lógica da competitividade permitiria que essas duas possibilidades convivessem. Menciona o caso dos muito ricos, que têm pensado na necessária distribuição da riqueza, dos insumos necessários à vida, ainda que muito, muito ricos, todos precisam dos itens básicos para viver. De novo, a água, o sol, dos alimentos que vêm da terra. A devastação do ambiente, portanto, nos atinge a todos, ricos e pobres. Talvez a diferença é que para os muito ricos, que se dirigem pela lógica do mercado, do capital, o acesso aos recursos que eles podem pagar seja possível. Mas, como eu disse, mesmo esses recursos, eles se esgotam em algum momento. E lembremos Krenak, não comemos dinheiro. A cooperação, portanto, fortalece o processo civilizatório, nos tira da solidão imposta pelas dinâmicas próprias das grandes cidades e da conjuntura social e suas lógicas em que nos organizamos. Isolados em nossos apartamentos e casas, em nossos núcleos familiares, vivendo o encontro com o outro como risco, como susto, como algo a ser evitado. A ética dos encontros é também uma dimensão fundamental a ser considerada. A participação seria, portanto, uma espécie, como disse Ana May, de cubismo da mente, possibilitando a que se comece a ver um problema de diversos ângulos, de diversas formas. Isso é importante para criar
e construir respostas para o que nos acontece e para os acontecimentos que nos atravessam. Participação é, nesse sentido, uma palavra-chave. Pensando a arte a partir dessa perspectiva de participação, é possível pensar numa dimensão ativa de sua expressão. Ver, observar o que os outros fazem, se nutrir do que é feito, fazer, refazer, se inspirar e inspirar outras pessoas. Pensando a educação como relação, como interação, na qual participamos, como observadores, como autores, em um processo contínuo e interrupto, de nutrir e de se alimentar. A arte em sua dimensão ética, estética e política. Agora, por fim, os desafios de conexão consigo e com o outro como presente à vida do cuidar de si e do outro. Mais uma vez é Krenak quem nos provoca a pensar que vivemos em um tempo especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência de vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. Esse é um trecho do livro do Krenak. Nossa perspectiva é atuar na contramão dessas ausências, implica recusar os estados de anestesia, abrirmos-nos, afetarmos-nos pela experiência, pelo encontro, pela criação e expressão que nos conecta à vida, pela cooperação que nos mobiliza coletivamente a construir uma sociabilidade afetiva, trilhando assim caminhos de conexão consigo e com o outro. Para finalizar a nossa conversa, eu proponho um entrelaçamento desses desafios: arte, educação, cultura em cenário de desencanto. É no encontro, entremeado desses desafios, que proponho pensarmos a arte, a cultura e a educação como dimensões que dizem respeito a um certo modo de habitar o mundo, poroso, sensível, que se move em estado de pergunta e experimentação, entendendo a arte e a experiência artística como lugares de potência do encontro, capazes de contagiar, de provocar experiências, modos de viver, viver com arte. Compreender a educação em diálogo com a arte, na contramão de uma perspectiva transmissiva, implica, portanto, pensar a arte como forma de processar o vivido, o contexto, o que nos atravessa. Educação que se contamina com as artes, que se dirige a provocar experiências. Nesse momento, a arte tem sido fundamental, não porque ela nos salve, mas porque ela é alimento. Ela cria espaços de encontro, de ser junto. Nesse sentido, a educação implica forjar uma política de conhecimento que opera como ensino movente entre formar e desformar. Atitude formativa que acontece quando nos abrimos aos encontros. A arte potencializa encontros, ativa a sensorialidade, permite sair da redução normalizadora a que me reportei no início dessa conversa. Ativa o campo que se mantém em permanente contato com a vida de forma estésica. Permite um contato com a vida em sua atualidade, expandido pela criação permanente, nossa compreensão de nós, do mundo e do outro. Então, para finalizar, eu quero ler um poema. Na verdade, eu vou fazer uma tradução livre de um poema de Wisława Szymborska, que se chama Nada duas vezes. Nada duas vezes, nada acontece duas vezes, nem vai acontecer. É por isso, sem experiências nascemos, sem rotina morreremos. Nesta escola do mundo, nem sendo maus alunos vamos repetir um ano, um inverno, um verão. Não é o mesmo dia nenhum. Não há duas noites iguais, nem olhar nos olhos, dois beijos que se repetem. Ontem, enquanto seu nome alto eles pronunciaram, me senti como uma rosa, caindo pela janela. Agora que estamos juntos, eu viro meu rosto para a parede. Rosa? Como está Rosa? Como uma flor ou uma pedra? E diga por que, hora ruim, com medo inútil você se mistura. Você é, e é por isso que você passa. Você passa, é por isso que você é. Linda. Meio abraçado, sorrindo, vamos buscar sanidade, mesmo sendo tão diferente como duas gotas de água pura. Mais uma vez eu agradeço esse encontro
e ao convite para pensar, sentir juntos sobre um tema que me é tão caro. Espero ter provocado também reflexões e que a gente possa desdobrar essas reflexões mais para frente. Obrigada.